Sempre brinco com os irmãos que vai ter um dia que vocês vão ficar em pé junto comigo, né? Mas eu vou ser bonzinho, não vai ser hoje não. Boa noite a todos os irmãos. Estou muito feliz em poder ver a igreja cheia hoje. Essa semana estava uma corrida grande aí aos postos de gasolina, porque a notícia era que ia faltar gasolina. Estava uma corrida grande aos supermercados, porque a notícia era que iam faltar alimentos. Mas faz muito tempo que a gente está anunciando a volta de Jesus e nem todos estão correndo para a igreja. Mas que bom que hoje vocês estão aqui. Eu fico feliz porque eu fico sentadinho aqui à frente e às vezes, né, os irmãos, alguns vão chegando atrasados, assim, talvez dificuldade da locomoção. E quando eu subo para pregar, eu me surpreendo, né, Mailton? Que bom que você está aqui, viu? O Mailton não é visitante, tá bom? O Mailton, ele consegue vir mais do que... Não vou falar, não. Já pegaram muito no pé do Felipe, eu não vou fazer isso com o Felipe, meu amigo. Bom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente com cada um dos irmãos de uma maneira especial nessa noite. Meus irmãos, tem culto que é um culto abençoado. Hoje, só o testemunho da Patrícia, a gente pode ver que vale a pena a gente investir na nossa família. A nossa irmã visitante ali, só o glória a Deus que ela deu ali já comoveu o meu coração. De poder ver o poder transformador do Deus que a gente crê. Vale a pena a gente professar, a gente buscar a esse Deus de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, de uma forma única. Eu quero ler com os irmãos apenas 2 versículos que se encontram lá no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 16 e 17. Lucas, capítulo 14, apenas os versos 16 e 17. Diz o seguinte aqui na minha tradução. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Venham, pois tudo já está pronto. Oremos. Deus e Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. De uma maneira especial, Pai, eu quero clamar a Ti que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos estar com os nossos corações atentos, abertos, dispostos a ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e a cumprirmos o Teu propósito em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ser com cada um de nós nesta noite, de uma maneira especial, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom podermos vir à casa do Senhor. Isso o salmista afirma lá no Salmo 122. Ele demonstra essa alegria quando ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero começar esta mensagem perguntando a você, não precisa me responder: o que te motiva de fato a vir à casa de Deus? Vou repetir, que às vezes algumas pessoas, né, ficam desatentas, e eu vou perguntar de novo: o que te motiva de fato, verdadeiramente, o que te motiva a vir à casa do Senhor? Eu quero que você fique com essa pergunta na sua mente, porque a mensagem de hoje é: o que deixamos
escapar. Quantas vezes, meus irmãos, nós saímos daqui da nossa igreja, Igreja Batista Memorial, em Jardim Matarazzo, é um nome muito grande, então a gente colocou o apelido, né? A gente sai daqui da IB Memo. Quantas vezes, irmãos, quando vão me cumprimentar à porta, ou vão cumprimentar um outro pastor, ou vão cumprimentar um outro irmão que trouxe o recado da parte do Senhor, e fala: pastor, a mensagem foi uma bênção. Pastor, a Maria José sempre brinca, eu sempre retruco com ela, né? O Senhor me fez chorar hoje. Eu falei: eu não faço ninguém chorar. Porque eu não dei beliscão em ninguém, não chutei a canela de ninguém, para ninguém ficar chorando por culpa minha. Se porventura você chorou, eu creio que foi Deus que falou ao seu coração. E ela ri comigo sempre. Mas quantas vezes a gente cumprimenta, né, o pregador à porta, e de fato a gente sente, talvez por nossa limitação, talvez por nossa variedade de sentimentos, talvez pela nossa oscilação de santidade. Às vezes tem cultos que a gente percebe um culto mais leve, um culto mais agradável ao Senhor, e talvez outros nem tanto. Talvez por essas características que eu tenho comentado com os irmãos. Mas de fato, muitas vezes, tem cultos que a gente sai transformados pela palavra. Como são cultos maravilhosos. Mensagem vinda não do pastor Davi, porque eu não tenho esse dom, essa capacidade, eu sou incompetente para fazer com que eu mexa com o sentimento nos corações de cada um de vocês. Mas às vezes a gente participa de algum culto e a gente sai transformado, a gente sai impactado com o poder da palavra de Deus que nós ouvimos naquela noite. Mas aí passa assim um dia, passa 2, passa 3, talvez nem chegue a passar um dia. Eu não vou ousar, porque eu prefiro não perguntar. Eu tenho medo de perguntar para você, por exemplo, o que é que eu falei hoje pela manhã. Não vou perguntar, não precisa. Tá bom, eu sei que todos lembram o que foi pregado de manhã. Mas talvez, se eu for um pouquinho pior com vocês, se eu perguntar: meus irmãos, o que foi que eu preguei domingo à noite? Aí é maldade, porque os irmãos não estavam lá na igreja que eu preguei, né? Vocês não vão saber o que eu preguei, a não ser que o pastor Jean tenha falado para a irmã Vani e para sua família. Mas se eu perguntar para os irmãos: o que foi que o irmão Ivanildo pregou domingo à noite? Talvez alguns de vocês se lembrem, talvez alguns não lembrem o tema, talvez alguns lembrem o texto, talvez alguns lembrem alguma lição que foi trazida, alguma exortação que foi trazida, algum desafio cristão que foi trazido para as suas vidas, e talvez outros não lembrem nada. É bem verdade que muitas vezes isso acontece, e nós, pregadores, quando a gente se coloca diante de Deus, a gente fala: Senhor, o que eu vou falar domingo? Como é difícil a gente se colocar diante de Deus, diante dos nossos problemas, diante das nossas limitações, diante das nossas falhas, diante das dificuldades que pastores, que missionários, que irmãos, que diáconos, pessoas que vão ser transmissores da palavra naquele domingo, vão ter as suas dificuldades. Por mais que a gente possa tirar várias lições da palavra de Deus, e oscila em nossas mentes: o que eu posso falar nessa noite? Obediência, perdão, problemas emocionais, questões familiares. Eu posso me colocar diante de Deus e ser usado por Ele para falar sobre um compromisso real que nós precisamos ter com o nosso Deus. Infinitas são as possibilidades que nós podemos falar, trazer mensagem para os irmãos. Mas o fato é, e é isso que eu quero que você comece a pensar junto comigo. O fato é, meus irmãos, que muitas vezes, cultos dos quais a gente sai e a gente fala: como foi abençoado o culto hoje. Como foi um culto maravilhoso, como foi um culto leve, como eu pude sentir um culto que eu tenho certeza que Deus o recebeu como cheiro agradável a Ele.
Mas mesmo assim, tanto esse vem um sentimento talvez dos pregadores, dos pastores, como talvez esse venha um sentimento também dos irmãos. Quando a gente chega nos nossos lares, quando voltamos às nossas casas, nós nos perguntamos: o que temos deixado escapar? O que tem acontecido? Algo tem escapado das nossas mãos, algo tem sido difícil e eu não entendo o que é. E nós que nos consideramos, e é um conceito bem distorcido, que nós nos consideramos plateia, né? Em um livro que nós estudamos no seminário, e eu e minha esposa tivemos, né, a oportunidade de estudarmos esse livro lá com o pastor Paulo Weiler, né, que já está na glória. Esse livro falava sobre plateia. Numa encenação tem a plateia, tem os atores e tem os contra-regras. E a gente às vezes vem ao culto e a gente se considera plateia. Porque a gente sai do culto e a gente é participante, a gente sai e fala assim: ah, o louvor hoje não foi tão bom. Aquela irmã que estava cantando, eu não gostei muito das caras que ela fez. O irmão fulano deu uma desafinada que eu percebi. Deu para perceber que a irmã que estava dirigindo o culto estava muito nervosa. Isso é verdade, né? Mas a gente tem as nossas características porque a gente se considera como plateia, quando na realidade no nosso culto a Deus, quem está como plateia é só Deus. É só Ele que tem a capacidade de poder aceitar o meu louvor a Ele. É só Ele que tem a capacidade de julgar a minha vida e a sua vida. E quantas vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus? Por algum motivo, por alguma razão, as mensagens que nós estamos ouvindo nas nossas igrejas, talvez em algum grande congresso que você já tenha participado, não estão fazendo uma diferença tão grande, ou talvez uma diferença tão duradoura em nossas vidas e em nossos relacionamentos familiares. Eu pergunto a você novamente. Obrigado. Eu pergunto a você novamente: o que temos deixado escapar? O que estamos deixando escapar? Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostra um grande número, um grande índice de divórcios. E esse índice de divórcio, muitas vezes é um índice muito maior entre os casais que frequentam as igrejas do que os casais que não frequentam as nossas igrejas. E eu pergunto a você: o que nós temos deixado escapar? Meus irmãos, tudo começa na nossa casa. É bem verdade, e quando a gente vê uma realidade do que a gente viveu e estamos vivendo, né? Como a Patrícia falou assim, significa que a irmã estava com gasolina no carro ou com disposição para vir o culto hoje à noite. Você que veio de carro significa que você ainda tinha um pouquinho, né, de combustível, que você foi um felizardo de conseguir colocar gasolina ou álcool no seu carro. Você que vem em transporte público, você foi um felizardo de conseguir pegar ainda um ônibus e chegar. Como nós entendemos que nós precisamos, e diante desses problemas que a gente enfrentou essa semana e tem enfrentado, como nós entendemos que nós precisamos de um mundo melhor, quando nós nos colocamos diante dos caminhoneiros e a gente posta na hashtag "Somos todos caminhoneiros", a luta deles é a nossa luta. A diferença é que a gente quer ver o país melhor é porque eu quero ver um país melhor, não é só eles. Nós queremos ter um país melhor, nós queremos ter uma igreja melhor. E quantas vezes a gente luta por isso, quantas vezes a gente prega, a gente fala e está falando e focando nesse momento,
Nessa etapa dos nossos temas de 2018, estamos focando sobre comunhão. E a minha pergunta para você é: nós de fato queremos ter uma família melhor? Desejamos do íntimo do nosso coração que o ambiente de trabalho seja um melhor ambiente, que os nossos vizinhos sejam um melhor vizinho, que nós sejamos melhores cidadãos, que os políticos dos quais a gente os critica tanto sejam melhores. De fato é necessário. Mas a pergunta é: nós desejamos ser ou ter uma família melhor? Eu quero ler com os irmãos, eu quero que você preste atenção, bastante atenção nesse texto. E no final da mensagem eu vou falar qual foi o livro que eu tirei e que eu me baseei para falar essa mensagem. Preste atenção. O nome do livro do estudo, Declínio e Queda do Império Romano. Em Declínio e Queda do Império Romano, comentário completo em 6 volumes, escrito em 1788, o historiador inglês Edward Gibbon, não sei se é assim que se pronuncia, né? Destacou 5 causas principais que contribuíram para a ruína de um dos maiores impérios do mundo. Os historiadores reconhecem, de um modo geral, que os princípios de Gibbon se aplicam a todas as grandes civilizações, ou seja, cada um de nós. O interessante é que a causa mais significativa da queda de uma civilização não é a perda da força militar ou da astúcia política. O golpe mais esmagador a um império não vem de poderes externos que tentam conquistá-los ou dominá-los. De acordo com esse pesquisador, com esse historiador, o Gibbon, segundo Gibbon, as bases de uma grande civilização, elas sucumbem quando o enfraquecimento começa de dentro. E o que vem primeiro na lista de fatores que contribuem para a queda de um império? A corrosão da dignidade e da santidade do lar. A base para a sociedade humana. Os maiores impérios do mundo não foram derrotados por causa da força militar ou política de outro povo, mas sim por se tornarem vulneráveis ao deixarem de prestar atenção ao que acontecia dentro de casa. Um estudo profundo realizado sobre a fortaleza do Império Romano. Meus irmãos, tudo começa em casa. Presta atenção que eu quero falar para você que o nosso lar, ele não é apenas uma estrutura física onde vivem uma família. Porque talvez tenham famílias por aí que não têm uma estrutura física, mas têm um lar. O nosso lar, ele não é apenas o nosso endereço postal, dos quais antigamente a gente recebia carta dos nossos parentes, e que hoje só serve para receber cobrança. O nosso lar não é aquele endereço postal, porque tem pessoas que nem estão em casa para receber as correspondências. O nosso lar não é onde o nosso carro fica estacionado, bem guardado e seguro, eu coloco aqui entre aspas, quando nós estacionamos à noite. Porque tem pessoas que têm um lar e talvez não tenham garagem na sua casa e muito menos um carro. Deus planejou o lar para ser a parte central da nossa vida. O nosso lar, ele deve ser um lugar acolhedor, um lugar onde os membros das nossas famílias constroem relacionamentos saudáveis uns com os outros. O nosso lar, ele deve ser um lugar onde aprendemos a rir, onde aprendemos a crescer, um lugar onde se desenvolve o senso de identidade, o senso de comunidade. O nosso lar deve ser um lugar onde começa a sociedade, onde começa a formar o cidadão. Quando nós vemos
E como eu citei hoje de manhã, diante dessa crise no país, a gente quer ter uma sociedade melhor e tal, a gente defende. Mas quantos oportunistas que criticam o governo? E na hora de que está todo mundo precisando de combustível, um cidadão coloca uma gasolina por R$ 9,99. Ele não teve princípios, provavelmente, no seu lar. Nós desejamos ter uma sociedade forte, uma igreja forte, mas será que nós estamos desejando ter um lar forte? Tudo começa em casa, a diferença tem que partir de cada um de nós. E eu quero dizer para você, que seja numa cabana, se você mora numa casa simples, se você mora numa mansão, uma morada de qualquer tipo, ela pode se transformar num lar, quando as pessoas passam um tempo juntas, ali reunidas. Um lar tem um poder transformador nas nossas vidas. Quando nós nos reuníamos no passado, e talvez hoje, a gente está meio que perdendo os nossos lares, porque as prioridades estão invertidas. Talvez hoje meio que vale mais a pena a gente investir em outras situações do que nos nossos lares. Talvez hoje meio que ficou ultrapassado você ter uma mesa na sua casa, porque a mesa, ela não traz muito sentido. Mas é quando nós estamos reunidos à mesa. Eu não estou criticando quem não tem mesa em casa, porque às vezes você não tem espaço para ter uma mesa, né? Mas a mesa, ela faz diferença. E o texto fala: na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Essa é a melhor frase que a gente pode escutar quando a gente está com fome. Quando a gente está lá prostrado no sofá, a barriga roncando, principalmente os mais gordinhos, né, Mailton, que eu estou me incluindo junto com você, né? Quando fala assim, vem, a mesa está pronta, sai todo mundo correndo para a mesa. Mas hoje em dia, meus queridos, hoje em dia, quando a gente ouve essa frase, e talvez a gente nem tem mais a comida posta na mesa, talvez a gente fale assim, vem, está pronto, está tudo no fogão, para economizar a louça. Não é assim que a gente fala? Porque está frio, depois para lavar a louça vai ser uma tortura. Meu irmão, compra uma torneira elétrica para tua mulher. Entendeu? Já é uma ajuda, né? Você pode também ajudar a lavar a louça. Mas se comprar uma torneira elétrica, já vai ajudar. Hoje na correria a gente fala, vem, o almoço está pronto, a janta está pronta. E a gente corre para o fogão. E se você já for um pouquinho diferente, talvez a gente coloque as coisas na mesa. Mas eu estou falando tudo isso para ilustrar o nosso ritmo frenético de vida que a gente vive. Não é uma realidade só de São Paulo, mas é uma realidade no mundo inteiro, do qual nós estamos deixando escapar o investimento nosso com a nossa família, aquilo que tem que começar em casa. Como nós estamos deixando escapar quando nós falamos a hora chegou, a comida está pronta, e a gente corre, prepara o nosso prato, e cada um corre para uma posição no sofá, cada um corre para um lugar à cama, um vai para frente do celular, outro vai para frente do computador, outro vai para frente da TV. E aquele momento que a gente deixa escapar de união, de confraternização. Aquela hora que deveria ser a hora mais esperada, quando a gente está com fome, a mesa já está pronta, a correria vai de um lado para o outro e nós esquecemos muitas vezes nessa correria, talvez, sabe o quê? O básico. De darmos graças ao nosso Deus pela oportunidade daquele momento. E olha que eu estou ilustrando com os irmãos situações simples, meus queridos. Nós estamos deixando escapar por esse ritmo corrido de vida.
E a gente até brinca assim, hoje não tem carne e não vou orar. Ou então a gente fala, já foi agradecido quando eu trouxe 2 sacolas do supermercado, já agradeci a Deus. Ou a gente faz aquela oração decorada, que a gente ora tão rápido, que às vezes até os que estão perto nem entendem o que a gente está orando. Eu quero mostrar para os irmãos que quando nós damos graças pelo alimento, quando nós reconhecemos a importância desses momentos em comum, esse momento de oportunidade, de estarmos juntos em família, e eu vou trabalhar sobre este livro, que eu vou falar daqui a pouco. Você vai entender porque ele está falando sobre a mesa. Nós deixamos escapar muitas vezes por falta de darmos graças e reconhecer que tudo vem do nosso Pai. E quando nós deixamos de dar graças, a gente deixa de incluir uma presença sobrenatural conosco à mesa. Porque quando nós damos graças a Deus, Deus participa conosco ali naquele almoço. Quando você dá graças a Deus, o próprio Deus, Ele participa com você sentado à mesa. E aqui eu quero dizer para você que através da presença transformadora, a presença divina, a presença de Deus, essa presença ela não depende do número que está sentado à mesa. Porque de fato, antigamente, quando eu me reunia com os meus primos, os meus tios e meus avós, de fato eram famílias bem mais animadas, digamos assim. Talvez porque não tinha a tecnologia que tem hoje, como eu falei hoje pela manhã, que deveria nos aproximar, mas nos distancia. Já que eu não tinha celular, já que eu não tinha TV, quando tinha meu avô que dominava o controle remoto, e ai de quem pegasse o controle da mão dele. O jeito, a única solução, sabe o que é que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que conversar. É o jeito. Mas isso fazia com que as famílias fossem famílias transformadas, porque tinham a presença de Deus à mesa, e Deus investia naquela família da qual ela tinha aprendido a dar graças e clamava a presença de Deus à mesa. E eram famílias diferentes. E quantas vezes, meus irmãos, a gente tem deixado escapar? A presença de Deus à mesa independe da quantidade de pessoas que vão estar sentadas à mesa na hora do almoço, do jantar. A presença de Deus à mesa independe da mesa bonita que você tem em casa. Talvez você não tenha uma mesa tão bonita quanto a minha. Não sei. Talvez você não tenha mesa em casa. Mas a gente tem que clamar a Deus para que Ele esteja presente, independente se a família tem 8, 10, 15, 20 pessoas reunidas, ou se só está você, Maria José, na hora do seu almoço. Você tem uma mesa em casa. Quando você se sentar à mesa, também é um desafio para quem mora sozinho. Quando chegar a hora do almoço e que você clamar e der graças a Deus, você convida o próprio Deus para se sentar com você à mesa, para fazer diferença a partir da tua vida. Meus irmãos, nós estamos deixando escapar algo que é tão simples e tão transformador, que se chama, e é o título do livro que eu me baseei nessa mensagem, a experiência da mesa. A mesa foi e sempre será, se assim o quisermos, ser um lugar transformador para as nossas famílias. E quantas vezes nós estamos deixando escapar a oportunidade, talvez, das poucas que nós temos durante a semana, ou aos finais de semana, de nos reunirmos com os nossos familiares. Eu quero te desafiar que você resgate, que você deseje no teu coração investir na tua família, e você lembre da experiência da mesa. Eu já tinha ouvido um amigo meu falar lá atrás, já compartilhei com os irmãos, porque nós somos tendenciosos no nosso dia a dia,
Eu quero desde já, não estou criticando quem tem um tipo de copo assim ou assado, quem tem um tipo de prato assim assado. Eu só vou fazer uma ilustração. Quando no nosso dia a dia a gente vai beber água na nossa casa, e a gente pega aquele copo de cristais da Palmeiron, não sei nem se ainda existe Palmeiron, ou de outra marca, né? Vocês entenderam, a gente pega aquele copo de requeijão para beber água no nosso dia a dia, porque é aquele copo bonito, que se o filho não pega nesse copo, tem que pegar o outro. Porque aquele copo bonito, ele fica guardado lá em cima do armário. Porque aquele copo é para ser usado quando? Quando? Quando tiver visita, em ocasiões especiais. Mas olha como é interessante a experiência da mesa que nos leva a refletirmos. Que vale a pena a gente investir na experiência da mesa. Quando nós damos o melhor para cada um de nós, o que tiver ao seu alcance. O melhor a começar dentro de casa. E isso sim vai fazer diferença. Porque se nós quisermos preservar, se nós quisermos proteger o nosso lar, se nós quisermos proteger e conservar e investir na nossa família, se nós desejarmos desfrutar o potencial oculto que nos tem escapado, se quisermos restaurar o princípio básico, o princípio estabelecido por Deus há milhares e milhares de anos, chegou a hora de nós prepararmos a mesa. Venham, porque tudo já está pronto. A experiência da mesa está ao meu alcance e ao seu alcance. E a minha oração nessa noite é que nós possamos desfrutar do amor de Deus a começar na nossa casa. Que nós possamos deixar Jesus entrar em nosso coração a começar na experiência do nosso lar. Que nós possamos dar a Ele, a Jesus, uma chance de restaurar o nosso lar, de trazer harmonia, de trazer uma vida melhor, através da experiência da mesa, através da presença sobrenatural de Deus com você. Venha, porque a mesa, ela já está pronta e está ao nosso alcance. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Amém.